Muito boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje a gente vai conversar com a professora Maria Inês de Almeida, é diretora de Relações de Gênero do SINT-RN. E também vamos falar com a professora Maria José, que é professora da UERN. A gente vai falar sobre educação não sexista, democracia e os direitos das mulheres. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Maria José. Obrigado por terem vindo. Boa tarde especial às trabalhadoras e os trabalhadores em educação. Nós estamos na semana que antecede o Dia Internacional de Luta das Mulheres e é uma semana que nós estamos aqui para convidar todas a se envolver nas mobilizações, nas nossas atividades de luta e também uma semana da gente refletir sobre o nosso papel de educadora, o nosso papel na construção de uma nova sociedade. E nós já iniciamos convidando você, companheira trabalhadora em educação, para participar da Assembleia Especial, onde vamos homenagear as mulheres, mas é um dia de luta. E em seguida, logo após a Assembleia, que o mote dessa Assembleia que o SINT escolheu é lute como uma mulher, lute como uma mulher contra o machismo, contra o sexismo, contra a homofobia, contra a reforma da Previdência. Então nós precisamos estar juntas, nós precisamos estar unidas para poder assegurar os direitos conquistados e dizer não aos retrocessos que estão sendo impostos por esse governo ilegítimo, esse governo golpista. A saída é a nossa organização e a nossa luta, e é nesse sentido que nós vamos iniciar essa tarde hoje. Ok, Inês. Maria José? Boa tarde de novo, boa tarde, companheira Inês. Eu quero cumprimentar os internautas, as internautas que acompanham esse programa do SINT, né? Um programa que tem aí uma audiência muito boa entre os trabalhadores e trabalhadoras em educação. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para debater um tema tão importante, né? O combate ao machismo, ao sexismo, né, na educação. Essa semana, como Inês falou, que antecede aí o 8 de março, 8 de março para nós é um dia de luta, tem um mote nosso que diz assim, não nos dê flores, né? A gente quer respeito, o 8 de março representa essa memória viva das lutas que foram travadas aí ao longo do tempo por muitas outras mulheres que nos antecederam. E é isso, é um dia de luta, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para esse bate-papo tão importante aí para nós da educação. E para você que está chegando agora, é importante a gente sempre lembrar que deixe o seu comentário, a sua opinião nos comentários e partilhe essa live com os seus amigos para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. E também lembrando que hoje a gente não está só no Facebook ao vivo do SINT, a gente está também no canal do YouTube. Então, se você quiser assistir pelo YouTube, é só acessar o YouTube, o canal Extra Classe Web TV ao vivo, que você vai estar vendo essa transmissão aqui também com a gente nessa tarde. E vamos lá, abrindo aqui com a Maria José. Maria José, vamos lá. O tema de hoje é educação não sexista, direitos das mulheres e democracia. E para o pessoal que está assistindo, nem todo mundo sabe o que é sexismo. Eu lhe pergunto para a gente começar, o que é sexismo, Maria José? Então, tratando assim de uma forma simples, em que a gente possa fazer com que esse tema esteja real no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, nas nossas conversas, nos enfrentamentos que a gente vivencia no cotidiano, o sexismo é essa ideia de privilegiar um determinado sexo, né, e que esse sexo, esse determinado sexo, esse determinado gênero, teria, né, condição, né, de ter privilégio em várias camadas da sociedade, em várias áreas da sociedade, na política, no trabalho, nas relações entre homens e mulheres. Então, o sexismo é quando tem o privilégio de um determinado gênero, de um determinado sexo, sobre o outro, né? Ou sobre a outra. Isso tanto no campo profissional, no campo educacional, no campo político, enfim, nas diversas áreas da vida em que ele possa se manifestar, o machismo. Por que a gente fala do machismo e do feminismo? O que é o feminismo? O feminismo é essa ideia, né? Quando a gente trata no movimento de que essa ideia radical de que as mulheres são gente. E a gente tem, por exemplo, mais de metade da população, mais de metade da humanidade, que são as mulheres, né? E por que a gente tem que ter, né, os homens sendo privilegiados em vários setores da vida, no campo do trabalho? Por que a gente ainda tem nos nossos dias homens e mulheres que trabalham no mesmo posto,
na mesma profissão, exercendo a mesma função. Às vezes a mulher com um nível de escolaridade até maior e o homem ainda ganha mais do que a mulher, né? E aí, se você olha para a pirâmide social, como isso vai se manifestar, você tem no campo do trabalho o homem branco, que ganha mais do que a mulher branca. Abaixo da mulher branca você tem o homem negro e abaixo do homem negro você tem a mulher negra, né? Então é uma forma em que o sexismo se expressa, se apresenta na vida cotidiana, em que isso vai ter várias consequências e várias implicações na vida das pessoas, né? Na política, nós não representamos no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores em Natal, 10% dessa representação. E nós somos mais de metade da população. Então, assim, o sexismo ele vai se manifestando em várias áreas da vida. Inês pode me ajudar e me complementar. Pois é porque é fruto, né, essa prática social, ela é exercitada em vários espaços. Ela é exercitada na família, ela é exercitada na escola, ela é exercitada nas igrejas. Você tocou num ponto aí, Inês, que eu aproveito para fazer uma pergunta. Eu queria saber o que é exatamente uma educação sexista, para as pessoas entenderem. Como é que ela se configura? Você, enquanto professora, você pode esclarecer para a gente? Ela essa educação diferenciada, né, desigual. É uma educação da mesma forma do sexismo, que privilegia um sexo, né, que fortalece um sexo. Se a gente for dizer exemplos simples, é a educação diferenciada entre os meninos e as meninas, que são aqueles pequenos exemplos, né? O menino, ele é educado para a vida pública, ele é educado para ser forte, ele é educado para poder ter mais liberdade. E as meninas, elas são educadas para o privado. As meninas são educadas para o espaço doméstico. E isso inicia, né, na família a partir de quando se compra os brinquedos, né? Os brinquedos das meninas são diferentes dos brinquedos dos meninos. Os brinquedos das meninas normalmente são brinquedos que traz a menina para dentro de casa, né? Que vai da casa, boneca, fogãozinho, tudo que é da vida privada. E a do menino sempre são brinquedos estratégicos, brinquedos de memória. E essa educação ela é reforçada na escola, né, porque na escola, normalmente, os meninos que sabem mais matemática e as meninas são chamadas de mais frágeis. Na hora de pegar um peso, um professor de educação física na escola, se é para ajudar, se for um instrumento pesado, ele pede ajuda aos meninos, como se as meninas fossem mais frágeis. Então, essa educação sexista, ela vai sendo reproduzida e de forma sempre desigual, de modo que as meninas sempre vão ter valores atribuídos, vão sendo ditas verdades às meninas, vão sendo repetidas verdades, palavras que acabam se tornando verdades. E para os meninos sempre são formações, são dito atribuições, ideias que fortaleçam os meninos. E é por isso que nós, né, feministas, né, a partir daí se discute a necessidade de estudar o conceito de gênero, né, que é analisar, né, por que isso acontece, por que essas atribuições diferentes e por que ocorre, né, essa educação que fortaleça os meninos e fragilize as meninas. E aí é por isso que a maioria das educadoras do magistério são mulheres. Antes, quando tinha um educador numa creche, né, eram 99% de mulheres e um homem sendo professor, porque normalmente foram educadas as crianças a chamar a professora de tia. Então, é a reprodução do mundo doméstico que vai para a escola, que vai para a sociedade, para as igrejas, e isso não é bom para as mulheres. E muitas vezes, Inês, as mulheres inconscientemente reproduzem isso, sem saber, vão reproduzindo esse tipo de educação, né? É isso que tem que ser combatido, né? Também. Olha, não é que as mulheres reproduzem, é porque compreender, né, essa desigualdade. As mulheres são educadas, a sociedade é machista, é do patriarcado. O processo histórico. É o processo histórico, né, que os homens tinham poder sobre as mulheres, e é um processo. Né? Por mais que tenha discussão,
a necessidade de se debater gênero na escola, de se discutir essas diferenças na escola para que haja igualdade entre os homens e as mulheres, mas ainda nós temos muito que avançar. É preciso se perceber isso, se entender isso, né? Precisa entender porque a desigualdade é real. Né? Preta acabou de dizer, né? Nós temos desigualdade nos espaços de trabalho, nós temos a desigualdade na política, as mulheres são vítimas de violência constantemente, abusadas, as mulheres são assediadas, e tudo isso é fruto, né, de uma sociedade, né, desigual que é construída historicamente. Eu quero perguntar para as duas, como é que a gente pode combater essa educação sexista? Como é que a gente pode tornar uma educação não sexista? Como é que a gente pode transformar isso? A gente diz que para isso, assim, o feminismo ele é uma prática constante, cotidiana de vida, né? E o feminismo ele é também um projeto de sociedade que requer igualdade entre homens e mulheres. É falsa a fala de alguns que, para atacar o feminismo, para manter privilégios de gênero, eles dizem que o feminismo é as mulheres que querem se sobrepor ao homem. Não é verdade. O feminismo, enquanto projeto político, ele requer igualdade entre os sexos, ele requer igualdade entre os gêneros. Um exemplo tolo, que se observar na educação, na sala de aula, sempre se chega na sala e diz boa noite a todos, ou bom dia a todos. Então você cumprimenta todos. E por trás dessa linguagem tem uma gramática que é feita por homens, uma gramática que se impõe, né, o gênero, o homem, né, e como se esse todos abarcasse a toda a humanidade. E não é verdade, nós temos homens e mulheres. A história é feita por homens e mulheres. Né? A classe trabalhadora tem dois sexos. Então, assim, são com exemplos como esse que a gente demonstra, né, de que a educação ela também reproduz esse sexismo, esse machismo, né, privilegia os homens. Quando eu chego numa sala que eu digo todos, eu ignoro as mulheres que estão ali presentes. Aí as pessoas dizem, mas é a regra da gramática. Não é a regra da gramática. Quem fez a regra da gramática desse modo? Sempre? Quando a gente fala no 8 de março, também, agora em março, a gente tem também o Dia da Poesia. Né, e aqueles homens que escrevem são poetas. Poetas, se você for fazer uma análise da palavra, né, poeta deveriam ser as mulheres. Mas aí, como a gramática está feita por homem, poetas são os homens, as mulheres são as poetisas. Se você fizer um estudo a fundo da palavra, não, poetas deveriam ser as mulheres e os homens poetas. Então, a partir disso, você já identifica que até mesmo na gramática, na linguagem o machismo está contido, está ali velado. Tem uma imposição. Uhum. E a educação ela tem que ir debatendo, construindo. Só que a sociedade ela não se dispõe a essa desconstrução. Um exemplo disso são os planos que a gente teve de educação discutido recentemente. O Plano Federal de Educação, os planos estaduais e os municipais, que a gente teve uma verdadeira orquestração, né, dessa parte da sociedade conservadora, tradicional, em que se organizou para que as câmaras municipais, as assembleias, e no Congresso tivesse a dificuldade de aprovar essas discussões, que é muito necessário nas escolas. Por exemplo, é constante nas escolas públicas, né, ter meninas que são vítimas de violência, ter crianças que sofrem a violência, seja do padrasto, seja do pai, seja do irmão, seja da vizinhança, enfim. A criança, menina, chega na escola violentada e você não tem ali profissionais preparados para debater isso, para tratar essa criança, para acolher essa criança vítima de violência. Então, o debate de gênero é mais que necessário. Por quê? Porque essa é uma realidade que é constante na vida das jovens, né? Para enfrentar, discutir a sexualidade. Então, como que você resolve isso? Como que você prepara essa juventude expurgando esse debate das salas de aula? Isso aí, Maria José, você está falando a questão que é dito, né, que tem sido tão divulgado, tão falado, ideologia de gênero. Essa ideologia existe, estão deturpando o conceito, estão querendo confundir as pessoas para evitar justamente esse debate que Essa fala é uma fala de ignorantes. É uma fala... Pode explicar para a gente? É uma fala de ignorantes, é uma fala de quem não conhece o assunto, de quem quer se apropriar de uma discussão, né? Quem quer se apropriar, quem quer combater esse projeto de sociedade que é o feminismo, de uma sociedade de iguais.
e aí quer fazer essa discussão, é um termo que não existe, né? A ideologia, isso não existe entre as feministas, não existe teoricamente no feminismo, e aí, assim, parte conservadora da sociedade quer fazer uma discussão que não se apropria dos termos, que não estuda, né? Mas quer fazer esse combate para quê? Para manter privilégio. Quando que, na realidade, nós temos aí crianças sendo vítimas de violência nas salas de aula, jovens também, e os professores não estão preparados, as professoras não estão preparadas para isso. E aí, se você não tem a discussão, ao invés de você acolher, você vai repetir os preconceitos, machismos, né? E vai repetir também em sala de aula a opressão. É justamente essa parcela que você está falando, conservadora da sociedade, que travou, não permitiu que nos planos essa discussão ela existisse. Inês. Bom, primeiro, não dá para falar de ideologia de gênero, porque gênero não é ideologia, né, Preta? Isso é uma forma, né, que os conservadores encontraram para confundir as cabeças das pessoas, mas também para criminalizar os dirigentes sindicais, os militantes, as pessoas que lutam por uma sociedade justa. As pessoas que trabalham, que desejam desconstruir essa desigualdade social através de uma educação não sexista, através do diálogo sobre gênero. Então, a primeira coisa é essa, né, que não existe ideologia de gênero, que é para confundir. E a segunda coisa é que, pelo contrário, né, o que a gente precisa é trazer para a discussão gênero para a escola. Né? Nós precisamos, sim, é uma forma, né, de tratar a igualdade entre os homens e as mulheres. E pelo fato de não estar nos planos de educação, dos planos municipais, dos planos nacionais e os planos estaduais de educação, infelizmente aqui no Rio Grande do Norte também foi tirado do plano estadual de educação, um retrocesso para o nosso estado, isso não impede que as educadoras e os educadores trabalhem a questão de gênero na sala de aula. Porque a questão de gênero, ela está amparada na lei, ela está na LDB, ela está prevista na Lei Maria da Penha, da importância de ter na sala de aula a discussão sobre relações de gênero, e também está assegurada na própria Constituição. Então, nós precisamos, sim, mais do que nunca, fazer o debate sobre gênero na escola. Nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar invisível, né, a sexualidade na escola, a orientação sexual. Nós não podemos reproduzir o preconceito, né, a homofobia que existe nas salas de aula, e a única saída é fazendo o debate sobre gênero. E aí eu queria, né, assim, dizer para os gestores e as gestoras das escolas públicas que contribuam para que esse debate aconteça, que incluam no projeto político-pedagógico das escolas, porque a escola ganha com isso, a comunidade escolar ganha com isso. Nós precisamos, sim, trazer esse debate para o chão da escola. Nós não podemos nos omitir de fazer o diálogo sobre gênero. Lembrando, não existe ideologia de gênero. Falar de gênero é falar de garantir os direitos humanos. E a ausência das discussões de gênero na educação ocasiona o quê? Ocasiona pensar, como Inês falou na primeira fala dela, de que a educação, quem tem que estar na sala de aula educando, cumprindo o papel de educador, da professora, do professor, seriam só as mulheres. Né? Isso vai se manifestar em várias áreas do saber. Né? Você vai para a enfermagem, que é uma atividade do cuidado, né? A maioria é de mulheres. Você vai para as engenharias, que ao longo da história foi predominantemente ocupada por homens. Né? Aí você vai para os postos de trabalho, as secretárias. Não tem os secretários, é uma quantidade ainda muito pequena. Então, assim, é como se dividisse, né? Como se tivesse funções específicas para homem e para mulher. Mulheres, né? E funções para homem. Uhum. Por quê? Porque essa sociedade se organiza a partir daquela fala de Inês no início, de que a gente constrói uma sociedade onde a mulher deveria estar no espaço privado, no ambiente do lar, e o homem no público. Então, com base nessas características do trabalho,
do cuidado, que são atividades necessárias à manutenção do viver, à sobrevivência humana, mas aí se a sociedade capitalista se estrutura, se organiza de uma forma em que essas atividades deveriam ser feitas só por homens. Quando a mulher sai do espaço privado e vai para o público, né, ela vai fazer também o trabalho produtivo, né, aquele trabalho que a sociedade, o mundo do trabalho, o mercado do trabalho reconhece como o que tem valor, então ela vai para determinadas profissões, de acordo com como a sociedade capitalista compreende as capacidades humanas. E aí algumas atividades, algumas profissões estariam mais destinadas a um determinado perfil de humano. Né? E aí as mulheres estariam mais para enfermagem, para secretarias, para atividades do que se remetesse ao cuidado. E o homem não, para aquelas atividades que precisasse, vamos dizer assim, de mais racionalidade, de mais poder. E, na verdade, tudo isso é uma construção humana e social, e histórica, e que nós podemos alterar. E a educação, ela cumpre um papel fundamental para isso. Então, quando a gente tem na sala de aula o professor da educação física que recrimina, não, a mulher ela tem que fazer essa atividade, praticar esse esporte, ele está reproduzindo tudo isso. Né? E aí a gente tem aquele debate que mulher não gosta de futebol. Mas por que as mulheres não gostam de futebol? A gente tem também mulheres que gostam de futebol. A gente tem Martas arrasando aí no mundo da vida. Mas há uma compreensão dessa reprodução e que na sala de aula, nos ambientes escolares, também se reproduz. Então, um professor de educação física permitir que as meninas façam as atividades que elas quiserem, é uma forma de combater... De acordo com as suas capacidades e habilidades. Né? É uma forma de combater a educação sexista. É uma das formas. Uma das formas. Mas como essa é uma construção histórica, social, quando você olha, por exemplo, para as mulheres na ciência... Né? Você olha para as pesquisadoras que têm bolsas de produtividade no CNPq. A maioria é de homens. Você tem poucas mulheres que têm inserção no mundo da ciência. Aí se você olha então para as ciências exatas, para as ciências duras, a participação das mulheres ela é bem menor do que a dos homens. Por quê? Porque ao longo da história, a educação ela tem sido construída dessa forma, em que privilegia, né, um determinado gênero para determinadas áreas. E aí as mulheres que têm esse potencial, muitas vezes ela tem que enfrentar barreiras, né, que são assim, quase que intransponíveis. E a gente tem, ao longo da história, algumas mulheres que conseguiram se destacar. Mas assim, são histórias assim, que a gente considera quase que heroínas. Por quê? Porque são tantas as imposições para nessas determinadas áreas as mulheres demonstrar que são boas, muito mais do que para os homens. Né? Então, assim, a educação ela tem que ajudar a desconstruir essa concepção. E aí essa discussão de gênero em sala de aula, ela é mais que necessária, ela é uma exigência para uma sociedade de iguais. Né? Porque se a gente continua essa reprodução, né, de privilegiar um determinado gênero sobre o todo da humanidade, o todo da educação, a gente vai ficar cada vez mais distante de construir uma sociedade que não tem opressão, que não tem um racismo, que não tem o machismo, que não tem a lesbofobia, enfim, todas essas formas de preconceito e de opressão e discriminação. Ok, Maria José, a gente vai chamar agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua conversando com a professora Maria José, que é professora da UERN, e com Inês Almeida, que é diretora de Relações de Gênero do SINTRN e também professora. Até daqui a pouco. Sou professora. O SINTRN está presente através do Facebook. A fanpage do SINTRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINTRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINTRN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico.
expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com Maria Inês de Almeida, que é diretora de Relações de Gênero do SINT-RN, e com Maria José, que é professora da UERN. E eu cometi uma injustiça no primeiro bloco ao não lembrar de falar que elas são também militantes feministas, e a gente está falando hoje sobre a educação não sexista, a democracia e também os direitos das mulheres, né? Dia 8 aí de março, o Dia Internacional da Mulher. E vamos continuar, Inês e Maria José. É importante a gente já abrir o bloco lembrando, né, a gente lembrar mais de uma vez que vai ter, quinta-feira que vem, vai ter Assembleia do SINT, 2h30, especial das mulheres, né, para tratar desse tema. E logo em seguida, às 3h30, vai ter um ato também das mulheres, ato unificado. Você inclusive está com um cartaz, você pode mostrar para a gente, vocês podem mostrar, por favor, que o Frank, pode pegar aqui, Frank, o cartaz da... Às 15h30, saindo da Rua Poder. Isso. Esse é o cartaz, né, o cartaz do SINT, né, Lute como uma Mulher contra o Machismo. Nosso encontro é marcado inicialmente na ASEM com as educadoras. Nós convocamos um momento muito especial. Nós vamos vestir essa camisa. Estamos convidando todas para vestir essa camisa, para lutar de fato como mulher, né, com a mesma disposição que as mulheres educadoras costumam ter, que nós possamos lutar contra o machismo, que nós possamos lutar contra o sexismo, que nós possamos lutar contra a reforma da Previdência, contra a homofobia. Claro, e em defesa da aposentadoria e da democracia. Então, logo após, né, a nossa Assembleia Especial, é uma Assembleia compacta, nós vamos marchar na atividade unificada com todo o movimento feminista, atividade que terá concentração às 15 horas no INSS, e nós sairemos encaminhadas pelas ruas de Natal. Ok, Inês, recado dado e transmitido. E lembrando mais uma vez que a gente está hoje ao vivo aqui, não só pelo Facebook do SINT, mas também pelo canal no YouTube. Caso você queira assistir no YouTube, você vá lá no YouTube, acesse o Extra Classe Web TV ao vivo, a gente está lá ao vivo também. E vamos lá, continuando, Inês e Maria José, eu pergunto para vocês duas, como é que vocês avaliam a luta das mulheres na atualidade de 2018, movimento feminista? Como é que está essa luta de vocês aí? Então, para a gente compreender como essa luta ela se dá na atualidade, como que esses nossos direitos, né, arduamente conquistados, e a gente sofre, né, nos nossos dias uma verdadeira onda de ataques, de conservadorismo aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras duramente conquistados, é preciso que a gente compreenda que houve todo um processo histórico aí ao longo, né, da nossa história de humanidade, que as mulheres estiveram sempre na luta, nos enfrentamentos, em muitos momentos ombro a ombro ao lado dos trabalhadores, dos homens, né, na conquista desses direitos. As mulheres sempre estiveram lá na história, apesar da invisibilidade que as mulheres têm aí em várias áreas, mas assim, por exemplo, na política, né, nós no Rio Grande do Norte tivemos aí a primeira mulher eleitora, né, a primeira mulher deputada estadual, Celina Guimarães, Maria do Céu Fernandes. Mas assim, a gente quando vê hoje, ainda hoje nos nossos dias, né, a gente olha para as representações e a gente tem uma participação mínima,
né? E até que a gente vinha tendo ao longo dos governos de Lula e Dilma uma tentativa de que se impusesse, por exemplo, cota de participação das mulheres na política, cotas que foram pensadas para ocupação de vagas no Congresso Nacional, nas câmaras, nas assembleias. Hoje, nesse nosso contexto de governos golpistas, ilegítimos, de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras, toda essa discussão ela meio que tem sido congelada, deixada em stand-by, né? Não caiu por terra, por quê? Porque nós somos muito bravos e bravas e a gente vai dar continuidade a essa exigência da luta por uma maior participação política. Mas para a gente chegar ao patamar em que a gente vinha conquistando na sociedade, muitas outras mulheres nos antecederam, né? As sufragistas na história que tiveram que brigar arduamente para estar no mundo do trabalho, para ter direitos trabalhistas e para ter direito ao voto. As mulheres negras que nesse momento lutavam pela sobrevivência, né? Então, assim, o que a gente vivencia hoje na sociedade, a gente tem primeiro que compreender que teve um processo de muitas lutas que nos antecederam, né? E hoje, quando a gente vive esse retrocesso, a gente precisa ter a resistência de compreender que a gente vivencia um ataque aos nossos direitos, mas a gente precisa resistir, né? Porque muitas outras ainda virão e a gente tem hoje, na atualidade, essa responsabilidade de continuar essa luta e essa resistência, né? Então, assim, quando a gente vai para o mundo do trabalho, que apesar de tantos embates, tantas leis trabalhistas conquistadas, a gente ainda vivencia essa desigualdade de salário entre homens e mulheres, mas a gente precisa resistir e continuar, né, fazendo as brigas necessárias. E aí você vê, por exemplo, a questão da violência, né, que ainda perdura, né? O homem acha que a mulher é propriedade, a mulher é objeto, isso se manifesta em várias áreas, nas mídias, então nas propagandas lá. E aí a gente teve, no governo Lula e Dilma, o advento da Lei Maria da Penha, né? É verdade que teve uma luta árdua da mulher Maria da Penha, de movimentos que se associaram à mulher Maria da Penha, para que a gente tivesse a Lei Maria da Penha. O Brasil sofreu sanção da ONU, né, para reconhecer a extrema violência que as mulheres sofriam, e aí a gente teve aquela lei. E tinha todo um debate, a violência só aumentou com a lei. Não é verdade, as mulheres passaram a denunciar muito mais com o aparato da lei. E a gente não tinha os instrumentos legais, os instrumentos que facilitassem para que a mulher fizesse a denúncia. A gente trazia o debate da autonomia financeira, que era necessário. A mulher não podia fazer a denúncia e ficar na mesma casa em que o agressor. Então aí a gente teve o aumento das casas, abrigos, a gente trouxe com o governo Lula e Dilma as casas das mulheres brasileiras, que tinham a maior condição de estruturar e receber essas mulheres vítimas de violência. Hoje a gente vive essa derrocada de direitos, né? A gente teve recentemente aí um general do Exército dizendo que os direitos humanos no Brasil tinham muitas regalias. E a gente ainda vivencia uma situação de opressão aí em vários setores da vida, né? Então a gente tem que estar tentando manter essas conquistas que foram arduamente, né, alcançadas e buscando que esse retrocesso ele não se estabeleça, né? O cara, um comandante, um general, vem, fala que esse povo está tendo muito espaço no governo federal, vem dizer que nós, no Brasil, temos muitos direitos humanos, que temos muitas regalias. Então você tem que parar e olhar essa sociedade e dizer o que está acontecendo, o que foi que houve, o que nós da educação podemos fazer, né, para que a gente não vivencie retrocessos na história que foram muito tristes, né, que ainda é muito doído para nós brasileiros e brasileiros, o que aconteceu no processo de ditadura, né? Então, assim, a gente olha para todas essas manifestações da vida, na política, no trabalho, nas relações. Então, o machismo ele ainda se expressa nas formas mais diversas e cruéis, que é doído, né? Então, quando assim... você tem a imagem lá na propaganda da mulher que só mostra bunda e peito, essa mulher ela não está sendo compreendida na sua dimensão de humanidade. A mulher tem muito mais capacidade, não que isso não possa ser uma coisa em que possa ser elogiado no homem também. Isso não tem... Quando a gente tem eu vi outro dia uma tirinha lá na internet que diz: se você quer saber se essa propaganda ela ridiculariza ou não a mulher,
coloque lá, ao invés da mulher, o homem. O homem vestido de biquíni, o homem montado na motocicleta, o homem carregando a cerveja. Eu vi e dizendo, o gostosão. Post. Então, assim, o maravilhoso. Então, assim, a gente busca fazer essa inversão para demonstrar como que o machismo ele se manifesta aí nessas coisas que parecem sutis, mas que, na verdade, reproduz esses preconceitos. E aí, as nossas lutas, que não é uma só, né, Inês? Elas são muitas. E aí, assim, a gente tem que, ao mesmo tempo, buscar manter os direitos arduamente conquistados, tentar fazer com que a gente não tenha aí um retrocesso, né? E, de repente, a gente volte a mulher ser relegada ao espaço privado, ao cuidado. Não que muitas mulheres não possam fazer, mas tem que ser o desejo dela. Ela tem que ter a condição de escolher e de decidir. E não algo imposto, não algo que a sociedade diga, você tem que fazer. Em que o mundo do trabalho se fez para as mulheres, em que, por exemplo, a gente tem uma diminuição de creches. O que significa a diminuição de creches? O que significa a diminuição de ônibus circulando? O que significa aí a diminuição de políticas públicas? O que significou para a vida das mulheres o fim da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres? Então, isso é menos condição, né, de que as mulheres estejam nesse espaço público. A gente via nos governos de Lula e Dilma aquelas conferências belíssimas em que as mulheres estavam lá se organizando, debatendo suas vidas, debatendo os problemas. Por que as lavanderias eram importantes? Mas eram importantes não só para as mulheres, a gente sabe, para a vida da família. Mas numa condição ou noutra, o homem sai para o trabalho, o homem sai para o espaço público, né? Então, a mulher que ficava relegada ali. Então, quando a gente discutia naqueles governos o aumento desses instrumentos que possibilitassem a inserção da mulher nos espaços públicos, a gente estava paulatinamente alterando essas relações na sociedade. Então, quando você vê a secretaria sendo fechada, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, você vê menos projetos que tentem combater, menos políticas públicas que tentem combater essas discriminações, você vê a sociedade se fechando e mantendo esses privilégios, né? O sexismo que privilegia, né, os homens na sociedade, os homens como detentores de poder, como os ocupantes dos espaços públicos, como aqueles que podem fazer as falas públicas, você tem nessa volta, esse retrocesso. São passos para trás. E eu quero perguntar a Inês, Inês, apesar dessa conjuntura muito difícil de retirada de direitos, né, eu quero lhe perguntar se as mulheres no momento têm algumas conquistas para comemorar, né? Caso as tenha, você pode dizer para a gente, e quais os desafios, aí, os próximos desafios que vocês têm pela frente. Olha, Denô, antes de responder a sua questão, eu queria sim lembrar, né, Preta, que não só fechou a Secretaria de Política para as Mulheres, mas a Secretaria de Juventude, a Secretaria de Igualdade Racial, de Direitos Humanos, pessoas em necessidade especial. Com o fechamento de todas essas secretarias, contribuiu para que as mulheres cada vez mais pagassem um preço mais alto, porque principalmente as mulheres, né, que utilizavam essas políticas públicas. Então foi muito ruim, né? Fez um ano em agosto da saída injusta da presidenta Dilma, né, de forma desonesta, que também foi um golpe misógino por ser mulher. Que para nós, eleger a primeira mulher presidenta da República foi uma vitória, foi uma conquista. Junto com Dilma, nós tínhamos mais de 12 mulheres ocupando cargos, né, de ministras, cargos no primeiro escalão, pela primeira vez na história do nosso país. Isso era muito importante para mulheres. E não bastava ser mulher na política, uma coisa que nós aprendemos é que mulher fazendo política pensando para as mulheres, propondo políticas para melhorar a vida das mulheres. Essa é também a diferença da importância da mulher na política. Nós lutamos para aumentar a participação na política, mas nós também lembramos as mulheres que estão na política que é importante elas estarem na política para fazer política pensando em melhorar a vida das mulheres, propondo a melhoria da vida das mulheres, como fez a presidenta Dilma, como fez as ministras que passaram pelo seu governo. Então, eu queria assim, colocar os desafios, né, que nós estamos vivendo. Preta Maria José colocou, né, assim, as nossas conquistas, os nossos avanços, né, que a partir da primeira conferência de políticas públicas em 2004, nós tivemos avanços muito significativos
E agora, né, nós estamos, nesse momento pós-golpe, nós estamos vivenciando, né, os desafios da nossa retirada de direito, dos direitos das mulheres. Que a partir da saída da presidenta, logo em seguida teve a aprovação da PEC 55, né, com congelamento dos investimentos de saúde, educação e assistência por 20 anos. E essa aprovação, ela afeta quem, a princípio? Ela afeta principalmente as mulheres trabalhadoras que são usuárias dessas políticas. Então, esse desafio, ele gera para as mulheres um grande prejuízo. E além disso, né, o governo golpista tem investido na destruição de todos os programas, né, os programas estão todos sem orçamentos, programas de gênero, de enfrentamento à violência, programas da juventude. Todos esses programas, eles vão morrer por inanição porque não tem orçamento nas pastas. Então, o que dizer? Né? Convocar a juventude, convocar as mulheres. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir diz que sempre numa época de crise as mulheres são as principais vítimas. E é por isso que nós temos de estar sempre atentas, né? Porque qualquer conjuntura de crise, as mulheres são as primeiras atingidas, são as primeiras vítimas. E esse desmonte dessas secretarias que tratam dessas políticas públicas é um exemplo disso. Né? A gente tem de estar sempre atuando, sempre vigilando sobre os nossos direitos. Porque a luta das mulheres é uma luta permanente. Né? A luta das mulheres, a luta das feministas. Vai muito além do 8 de março, não é só isso. As mulheres, elas estão na luta todos os dias para assegurar os seus direitos, lutando contra a desigualdade, lutando para construir, né, essa educação igualitária para os homens e as mulheres, porque nós sabemos que essa educação sexista, ela é a raiz da desigualdade, é a raiz da violência. Então, é uma luta que deve fazer parte da vida de todas as mulheres educadoras. É combater a educação sexista. A gente tratou no primeiro bloco, mas se você está chegando agora, se você está fazendo seu plano de aula, se você não parou para pensar a importância de discutir a igualdade entre os homens e as mulheres, se você não está atenta para a educação sexista, se você não está considerando que você precisa de tratar na sua sala de aula a educação igual para os homens, de modo que nenhum seja privilegiado, que haja igualdade, pense nisso, porque a educação sexista, ela é a raiz da desigualdade entre os homens e as mulheres, que passa pelo trabalho, passa pela vida, passa pela política e nos torna invisíveis. E nós precisamos, sim, de ser mulheres protagonistas da nossa história, porque nós somos a maioria da população e somos mães da outra parte, ou cuidamos da outra parte. Então, é muito importante que a gente possa dar nossa contribuição muito significativa para mudar essa realidade. E esse é um chamado, eu sei que muitas companheiras estão na luta, mulheres do campo e da cidade, mulheres do Movimento Sem Terra, mulheres camponesas, mulheres trabalhadoras rurais, mulheres das diversas áreas dos sindicatos urbanos estão na luta, mas nós precisamos intensificar essa luta nesse momento para assegurar os nossos direitos. Porque tem aí na pauta, né, na pauta do governo golpista, recuou agora recentemente, mas desde o ano passado, que é uma luta nossa, é o direito à aposentadoria. O governo golpista quer aprovar uma reforma, porque não é uma reforma, é uma deforma da Previdência, que quer tirar a nossa aposentadoria. E, mais uma vez, quem paga o preço? As mulheres trabalhadoras, e de modo muito especial, quem paga mais caro são as mulheres trabalhadoras em educação e as mulheres trabalhadoras rurais. E aí, se você me perguntar, mas Inês, por que a mulher tem aposentadoria diferenciada? Claro, porque a mulher tem a tripla jornada de trabalho, a mulher trabalhadora em educação e a mulher trabalhadora rural, ela tem uma jornada exaustiva, a mulher tem o cuidado,
e a mulher precisa sim de ter uma aposentadoria especial, mas o governo está propondo a igualdade entre os sexos. 65 anos. Olha, imagina que a mulher trabalhadora em educação hoje se aposenta com 50 anos de idade, quem está na sala de aula, e 25 anos de trabalho. E vai passar para 65, o governo teve um pequeno recuo, está mandando uma proposta intermediária, bom, mas é um crime e nós precisamos de ficar atentas. O governo recuou também pela nossa luta, recuou pela pressão que nós estamos fazendo aos deputados e deputadas, que inclusive é bom lembrar que esse ano é ano de eleição, né? E o Congresso Nacional que nós elegemos na eleição passada é o pior Congresso Nacional do país, é o Congresso mais conservador, é o Congresso que tem a menor bancada que representa os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí, quando nós estamos vendo a retirada dos nossos direitos, nós sabemos que poucos e poucas são as nossas representações que estão lá. Então é importante que esse ano, né, que é ano de eleição, nós possamos 2 vezes pensar, eu preciso votar em quem me representa. Né? Tanto aqui na Assembleia Legislativa, porque nós tivemos também o ajuste, né, que não era ajuste, na verdade era um pacote de maldade, também para retirar direitos, e as mulheres estavam lá na luta, as mulheres estavam lá na maioria, inclusive mostrando a sua força, inclusive mostrando a sua disposição de enfrentar o governo, enfrentar os deputados para manter os seus direitos assegurados, no caso dos planos de carreira, no caso da retirada de direito que estava sendo proposta, e conseguimos, né, Maria José? Conseguimos com muita luta, junto com os sindicatos que estavam com a sua mão. E a luta permanece, a luta em defesa da UERN, a luta em defesa da saúde, as companheiras permanecem aguardando a resposta do governo. Então esse é o nosso chamado, que as mulheres e os homens, né, possam caminhar juntos para que nós possamos ter igualdade nos direitos, igualdade na política, igualdade no trabalho e igualdade na vida. E Inês, Maria José, eu quero perguntar a vocês, como é que nós, homens, podemos participar, contribuir na luta das mulheres no campo social, no campo do trabalho? Como é que a gente pode contribuir? Então, essa sua pergunta, Denô, ela é muito importante porque nós, mulheres, somos as protagonistas dessas lutas, né, dessas nossas conquistas de direitos, né, por essa briga na sociedade, por uma sociedade de iguais. Como que os homens podem participar? A gente sabe que tem aqui, por exemplo, no programa, hoje muitos professores nos acompanhando, muitos educadores estão em sala de aula também vivenciando essas dificuldades, e a gente sabe que eles também não estão preparados para receber, né, esses meninos e meninas para não reproduzir essa educação sexista. Então, como que esses homens, esses profissionais, esses educadores e esses seres humanos também podem nos ajudar a desconstruir essa sociedade, né, que perpetua essa discriminação? Ora, primeiro é reconhecer, o símbolo do direito é a balança. Então, primeiro é reconhecer que quem está no lado privilegiado da balança são os homens. Nós, mulheres, estamos aqui, né, as vítimas da opressão e da discriminação. Então, primeiro ele precisa se reconhecer com privilégio. E aí ele entender que essa nossa luta, a luta do feminismo, é uma luta por igualdade. Ele vai ter que entender que ele tem que abrir mão de privilégio. É um primeiro processo para os homens que se dizem de esquerda, que dizem que quer construir uma nova sociedade. Esse é um projeto social, nós queremos igualdade. Então, quando você busca igualdade, quando você quer efetivar a igualdade, quem está no lado bom da balança, no lado bom, no sentido de ter privilégio, vai ter que abrir mão de privilégio. Então, essa construção da sociedade de iguais, os homens são partes, é inerente, não tem como ter sem os homens serem partes. Então, a gente precisa compreender primeiro isso. Segundo lugar, é que é falsa a ideia de que o feminismo ele quer acabar com a família. Não é verdade isso. O feminismo não veio para acabar com a família. O feminismo ele tenta compreender a família numa outra forma, numa outra concepção. Por exemplo, a concepção de família hoje ela tem se ampliado.
Né? Famílias que são mulheres com mulheres, famílias que são homens com homens, famílias que tem uma só, ou só pai, ou só mãe, que é avô, que é avó. Então, a concepção de família ela tem se ampliado. Então, primeiro a gente precisa compreender isso. As famílias que ainda se mantêm naquele formato da visão tradicional, que são homens, mulheres e filhos ou não filhos, mas enfim... Esse aglomerado de pessoas que constitui essa célula de família precisa compreender que as tarefas inerentes à família, elas têm que ser compartilhadas. Elas são partes do cotidiano da vida de todos esses seres que estão juntos. O homem precisa compreender-se, então não só como, ou não como chefe, mas eu gosto da ideia de uma tirinha de Mafalda que diz, nós funcionamos como uma cooperativa. Então, os homens têm que compreender que são partes dessa célula e compreender as tarefas do cuidado, as tarefas necessárias à manutenção do viver, à sobrevivência humana, as tarefas domésticas, não são exclusividades de responsabilidade das mulheres. Os homens são partes e eles não ajudam. O trabalho do homem no âmbito doméstico não é ajuda, é responsabilidade também dele. Então, as tarefas têm que ser divididas e compartilhadas. Os homens entendendo... fazer a sua parte. Entendendo isso, fazendo sua parte, como parte dele, não como ajuda, como obrigação sua, aí ele já está contribuindo para essa nova concepção de família, de uma família que trabalha com base na igualdade, que sobrevive com base na igualdade. E aí, por exemplo, você tem muitos casos em que o homem trabalha fora, a mulher também trabalha fora. E aí, quando os dois chegam em casa, né, a mulher só vai fazer as tarefas domésticas, isso é injusto. Só a mulher vai cuidar da tarefa lá escolar dos filhos. Né? Então, assim, a gente precisa entender que isso é uma divisão. E essa divisão de tarefa reproduz em quê? Em que a mulher também tenha mais tempo para ela, tenha mais tempo para leitura, tenha mais tempo para fazer outras coisas que ela queira se dedicar. Né? As pessoas dizem, mulher não gosta de assistir o Jornal Nacional. Não é verdade que a mulher não gosta de assistir o Jornal Nacional. Embora eu acho que tenha outros jornais para a mulher assistir, não só daquele canal. Mas, enfim, as mulheres não podem naquela hora sentar para ver, porque senão a mulher só gosta da novela. Não é verdade. Naquela hora do dito Jornal Nacional, a maioria lá está lavando a louça do jantar. E aí, quando ela termina de lavar a louça do jantar e arrumar a cozinha, quando ela chega, o jornal tem acabado. Aí ela não acompanha as notícias do mundo, da política, do trabalho. Mas não é que elas não queiram, não têm interesse. É porque não foi ali oportunizado. Isso é um exemplo que serve para ilustrar como que essa falta de divisão das tarefas domésticas afetam verdadeiramente a vida das mulheres. Então, assim, isso é uma coisa. No âmbito do trabalho, da educação, enfim, eu acho que aqueles companheiros assumirem, né, que precisam se conscientizar mais, que precisam estudar mais, ter mais humildade para querer compreender os processos. Né? E aí não reproduzir. Aí é nessa hora que a gente fala de abrir mão dos privilégios. Por que que o menino... Né? Ele pode aí na adolescência já sair achando que pode ganhar o mundo e as meninas têm que ser recatadas para cuidar de uma sexualidade de forma mais privada, mais camuflada, enfim, a liberdade é mais tolhida. Ou seja, se eu sou pai e mãe e estou reproduzindo esses valores, eu estou contribuindo para essa sociedade, né, que discrimina as mulheres e que oprime as mulheres. Então, eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu não devo reproduzir no meu filho e na minha filha. Vai estar formando mais uma pessoa para reproduzir isso lá na frente. Mais uma geração em que esses valores eles estejam sendo reproduzidos. Então, assim, enquanto homem, pode começar compreendendo esses processos, compreendendo e reproduzindo isso, construindo outras relações. Né? E aí é isso, nós somos humanos e humanas, nós somos seres históricos, sociais, essas práticas que discriminam, nós podemos ir, é a nossa tentativa, é a busca do feminismo e fazendo essa desconstrução. E a luta por igualdade é uma luta que é permanente, e a gente quer aliados. Né? Quando a gente diz que a classe trabalhadora ela tem dois sexos, por quê? Porque as mulheres têm aí rompido a esfera do mundo privado e tem alcançado esse outro espaço, mas ela encontra, né, a discriminação também nas fábricas, também nos postos de trabalho. Então, os homens, né, que se entendem enquanto classe trabalhadora, que se entendem enquanto seres que querem construir uma outra sociedade de iguais, é preciso compreender que o feminismo é parte dessa outra sociedade. A gente diz que não há socialismo sem feminismo. Ou seja, eu preciso querer uma sociedade de iguais no aspecto político e social, mas eu preciso também tratar as companheiras com respeito e com dignidade. Né? Isso. Inês. Bem isso. Bom, contemplada, Preta, na verdade, companheiro
companheira, quem tem é aquele que caminha lado a lado. E que companheiro é esse que chega em casa, bota a perna na cadeira, vai assistir a televisão e a mulher fica no trabalho doméstico? Nós temos algumas feministas que colocam que enquanto não tiver divisão sexual, não tiver a divisão do trabalho doméstico, nós não vamos ter a igualdade entre os homens e as mulheres, a igualdade na política, porque as mulheres não se sentem motivadas. Muitas mulheres, elas ficam exaustas, muitas vezes, com o trabalho doméstico, com a desigualdade, com a violência, com a falta de respeito, né, que enfrentam no dia a dia. E acabam se fechando. Olha, para possibilidades. Muitas mulheres, né, o maior 50% das mulheres que são vítimas de violência são vítimas dos seus próprios companheiros, dos seus maridos, dos seus namorados. E como é que o homem pode ajudar a mulher nesse processo? Uma palavra define: respeito. Respeito. Vamos todas as mulheres, independente de ser respeito a todas as mulheres. Se comportando, respeitando os direitos das outras. Não é possível nós caminharmos numa sociedade com machismo, com sexismo, com educação sexista reproduzida no chão da escola pelos homens e pelas mulheres. Se o homem militante, ele quer contribuir, sendo companheiro, ele precisa de caminhar lado a lado, construindo esse novo homem e essa nova mulher. Inês e Maria José, a educação pública brasileira, né, é composta por mais de 60% de mulheres, né, uma maioria absoluta. E aí eu pergunto a vocês, como é que está a força dessa categoria, como é que é a força dessa categoria na luta das mulheres e também qual é o papel da trabalhadora em educação na transformação social, dessa nova sociedade que vocês estavam falando, que vocês estão falando desde o início do programa. Vocês podem se dividir aí na resposta, fiquem à vontade. Inês quer falar primeiro? Quer que comece? Então, assim, primeiro a gente precisa compreender, Deni, que essa sociedade que nós... Deni é um companheiro lá. Essa sociedade que nós temos, ela é produto de toda uma construção histórica, social, política. Então, é injusto que a gente olhe para a mulher e diga: a responsabilidade de mudar essa sociedade é tua. Não é verdade isso. Obviamente, nós temos feito essas lutas, as feministas têm, né, ido para o fronte das questões e têm feito os desafios, têm feito as lutas necessárias. Mas ou nós mudamos enquanto humanidade, né, ou essa sociedade ela ainda vai sofrer por muito tempo. E é injusto com quem? Principalmente com as mulheres, né, que aí é metade da humanidade que vive essa opressão. Então, a gente precisa compreender, quando a gente olha para esse recorte que você fez, das trabalhadoras em educação, a gente precisa compreender que essas mulheres, elas também foram educadas nessa perspectiva, né, de reproduzir esses valores. As nossas mães, as nossas avós, aquelas que nos antecederam, vêm rompendo aos poucos. Mas tem toda uma educação em que foi dito para essas mulheres: a vida de vocês tem de ser regrada assim, né? É o espaço privado. É muito tempo, são muitos séculos que se vem se repetindo, muitas gerações que vêm se repetindo isso. Então a gente não pode dizer, olhar para a mulher na atualidade e dizer: a tarefa é tua. Não, essa é um enfrentamento de gerações. É um peso muito grande, né? E aí a gente... olha, e assim, a gente não pode dizer que elas são as únicas responsáveis. O que eu estou querendo dizer com isso é que, como essas mulheres foram educadas, a gente sabe que nem toda trabalhadora em educação, bom, em outras áreas também, mas vou especificar aqui na educação, nem toda trabalhadora em educação, ela está empoderada, ela está suficientemente formada, compreendida, ela não tem essa compreensão, enquanto mulher, para fazer essa defesa e esse enfrentamento. Por quê? Porque ela não teve essa educação libertadora, né? E aí é um processo também para essas próprias mulheres, né? Deve ter muita mulher trabalhadora em educação que tem a sua profissão, que tem o seu trabalho, que tem um companheiro que trabalha e que está aqui nos ouvindo e que pode ter na vida dela essa reprodução dessa situação de opressão e de machismo,
cara trabalha, tem renda, ela também trabalha, tem renda. Mas na família não tem a divisão do trabalho doméstico e dos cuidados, está entendendo? Em que ele se sente mais à vontade para fazer a fala pública no sindicato, na associação de moradores, na reunião do condomínio. Então, assim, as mulheres não foram preparadas para uma vida com liberdade, né? Então, é uma construção. Muitas nos antecederam, mas aí cabe a nós também ir nos empoderando, né, buscando esses direitos e rompendo essas opressões. Quando a gente diz que o feminismo é um projeto de sociedade e ele é uma prática constante de vida, é no dia a dia que a gente vai aprendendo, vai se empoderando e vai enfrentando, é para todas nós. Não tem uma privilegiada em que domina e que diz, não, na minha vida o machismo não se manifesta. Não existe isso, né? Então, assim, é uma situação que ela é vivida constantemente, cotidianamente, os enfrentamentos. Por quê? Porque somos estoques, é um processo de educação em que é inerente a toda pessoa. Então, a gente precisa compreender que é isso, é buscar, pelo menos, não reproduzir, né? Se compreender como uma mulher que pode alterar essas relações, e os homens nessa perspectiva que eu já falei, né? Abrir mão de privilégio, se é verdade que a luta por uma sociedade de iguais ela é um fato na vida, então é para você compreender que as mulheres também são partes dessa nova construção, né? E acho que é isso. Maria José, eu tenho mais duas perguntas aqui para fazer para vocês, antes de chamar o intervalo. Um é o seguinte, como é que está a participação política da mulher no espaço público, né? No espaço político, né? Que esse é um ano, né, Inês? É um ano eleitoral, né? Um momento importante de se falar disso, né? As mulheres vamos dizer assim, não têm o espaço necessário de direito. A política ainda é predominantemente composta por homens, né? Tanto no Congresso, no Executivo, né? Como é que você avalia isso? Olha, a participação das mulheres nos espaços de poder é uma bandeira de luta, né, Preta, uma bandeira histórica nossa, né? Nós já marchamos muitas mulheres que nos antecederam lutam pela participação das mulheres nos espaços do poder a partir do momento que votamos a primeira vez, mas nós somos 52% do eleitorado nacional. E nós, mesmo com todas essas lutas, nós ainda avançamos muito pouco. No Congresso Nacional, nós somos 9,8% de participantes mulheres no Congresso Nacional. No Senado, nós temos um pouco mais, somos 16%. Inclusive, temos a nossa senadora, Fátima Bezerra, que nos representa no Senado Federal, que muito nos orgulha, que é uma mulher que representa as trabalhadoras em educação e contribui para que nenhum retrocesso seja imposto nas nossas vidas. Mas a saída, nós lutamos para que tivesse uma reforma política, né? Mas os homens deram para trás nessa reforma política. Então, nós ainda continuamos lutando, vamos lutar muito mais, né? Das 27 unidades da federação, nós temos 13 que são governadas por mulher. Aqui no Rio Grande do Norte, na gestão passada, nós tínhamos um governo de mulheres. Nas câmaras de vereadores, esse ano nós avançamos, e aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma quantidade bem significativa, né, de mulheres nas câmaras. Nós estamos entre os 5 primeiros estados que têm a maior representação de mulheres nas câmaras. Nós temos cidades aqui no Rio Grande do Norte que tem 5 mulheres na Câmara Municipal. A Sul, Campo Grande, são as cidades que eu conheço que mais tem mulheres na Câmara, e isso é muito importante, e que são mulheres militantes, e que são mulheres feministas. Por exemplo, na cidade de Mossoró, nós temos uma mulher vereadora, foi eleita a vereadora do ano pelas instituições moçoroenses, uma pesquisa na cidade, né, composta de várias instituições e políticos. Enfim, as mulheres estão fazendo a diferença na política, né? Ainda subrepresentada, ainda passando pelo processo da invisibilidade, né, porque por tudo que nós já colocamos antes, né, pela a desvalorização, pela desigualdade, pela dupla jornada, tripla jornada de trabalho, mas as mulheres, e com muita luta, nós conseguimos chegar até aqui.
E só tivemos até hoje uma mulher presidenta da República, a primeira mulher que saiu, né, através do golpe que completou um ano. Isso aí que eu ia lhe perguntar, Inês, que eu acho que você já perguntou, já respondeu um pouco antes, é a questão se esse golpe contra Dilma, se foi só uma questão política ou teve também a questão componente do sexismo, do machismo, se ela caiu por isso também, se aproveitaram da questão dela, do fato de ela ser mulher. Eu estava lendo uma entrevista, né, de uma da secretária de Mulheres, né, Eleonora Minecute, que era secretária de Mulheres do governo Dilma, e ela disse aqui na sua entrevista que está na Mátria, vocês que desejarem podem acessar, está no site da CNTE. Você pode mostrar, inclusive, a capa da Mátria, Inês, por favor, fique à vontade. A Mátria, nossa revista da CNTE, vocês entram no site da CNTE, acessam a revista online, tem uma entrevista com a ex-secretária de Política para as Mulheres, e ela coloca que o golpe foi patriarcal, sexista e misógino. Nós já sabíamos, né, o movimento de mulheres sabe muito bem disso. Imaginem que seriam feito adesivo com os homens, adesivo para colocar nos carros, como foi feito um adesivo de Dilma. Vocês lembram qual é o adesivo que eu estou falando? Um adesivo indecente. Né, um adesivo colocado na parte do tanque de combustível dos carros. O tanque de combustível, local do abastecimento. Isso. É uma vergonha, né, o machismo desse país, o conservadorismo, e que a todo custo quer desqualificar as mulheres na política. Então, a nossa luta por igualdade de direitos é o direito de podermos estar na política, participando ativamente. O nosso país é um dos países que tem a maior desigualdade de participação das mulheres na política. Acho que nós somos o 5º país no mundo de baixa participação das mulheres na política. E nós precisamos, sim, de avançar. Isso é uma coisa que precisa incomodar a gente. Isso não é normal. Nós não podemos achar normal a nossa invisibilidade, o preconceito de não acreditar que é importante nós termos mulheres nos espaços do poder. As mulheres precisam votar em mulheres, sim. As mulheres precisam votar nas mulheres. Nós somos a maioria. Imagine se as mulheres votassem em mulher. A maioria do Congresso Nacional, das câmaras, das deputadas, das governadoras, das vereadoras seriam mulheres. Não é isso, Maria José? Toda mulher, se nós somos a maioria das eleitoras e se votássemos em mulher, tivesse essa consciência da representação, obviamente que nós seríamos a maioria. Isso é bom para a gente refletir. É bom para a gente refletir como nós estamos nos comportando na política. Tanto faz, eu voto em qualquer um, todo político é igual. Não, a gente tem que ter cuidado com essas falas, né, que isso é para nos acomodar. A luta do movimento feminista, a nossa luta das mulheres é para que a gente aumente a nossa participação nos espaços de poder, porque está provado que a participação das mulheres no poder, elas mudam a vida das mulheres. E Dilma e a participação das secretárias de mulheres mostrou isso, provou isso. Então é muito importante para nós e podemos sim fazer diferente. Ok. Fica à vontade, Maria José. Então, essa é uma questão que, assim, nos toca muito, porque eu sou da filosofia, né? E a política, ela tem origem lá na Grécia Antiga e tal. E nós, enquanto povos ocidentais, somos herdeiros daquele modelo de fazer política lá na Grécia, né? Daquele modelo de democracia que se viu de exemplo para a humanidade, tendo a Grécia lá como berço da civilização. Então, lá na Grécia, em que teve essa forma bacana, bonita de fazer política, que serviu então de modelo para a humanidade, lá as mulheres já eram excluídas. E qual era o argumento, né, dos filósofos, lá dos gregos antigos, para excluírem as mulheres? É que as mulheres, diziam eles, que as mulheres tinham um nível de racionalidade mínima que não estavam capacitadas para o exercício da política, para o exercício da fala pública, né? Que a fala, a oralidade naquele momento lá da civilização era uma coisa muito importante, ainda é, obviamente. Mas era esse o argumento, as mulheres não tinham um nível de racionalidade suficiente para o exercício da política. Então diziam que as mulheres eram incapacitadas. Então, ao longo da história, as mulheres elas não foram preparadas para esse exercício da fala pública, para estar nos espaços de poder, de decisão.
né? Então teve toda uma construção histórica social para que as mulheres dissessem, não, eu não gosto da política, eu não quero fazer política, política não é negócio de homem, não é negócio de mulheres, é negócio de homem. As mulheres são condicionadas a não gostar, preparadas, eu diria até, para não exercer a política. Para serem alijadas, ficarem fora, não quererem participar mesmo. Então a gente teve aí, ao longo da história, muitas mulheres que se insurgiram, foram resistentes, fizeram as lutas. As mulheres sufragistas são um exemplo para nós mulheres, né, que brigaram lá pela luta para votar, para ser votada, pelo direito ao voto, que a gente comemora, o exercício de cidadania. Mas, assim, é preciso, Inês, além disso que Inês colocou, muito bem colocado, questão de que nós mulheres precisamos votar em mulheres, mas tem um componente que antecede. Isso a gente diz na disputa eleitoral. Os partidos políticos precisam dar condição também às mulheres de estarem na política, de fazerem as disputas políticas. Os partidos precisam compreender que tanto as companheiras, mulheres filiadas, quanto os companheiros homens devem ter as mesmas condições estruturantes, oportunidades de fazer formação, de estar lá nos espaços fazendo a disputa, quanto os homens. Então, esse é um desafio ainda para os partidos políticos, né? Mas a gente tem que olhar, assim, quando a gente fala não só dos cargos que são resolvidos desse espaço eleitoralmente, né, da política, da representação no Congresso, nas câmaras, nas assembleias, mas em outras manifestações da vida. Por que nos sindicatos a gente tem aí, às vezes, na grande maioria, os homens presidentes e as mulheres secretárias? Quando você olha para as tesourarias, você tem um homem que está ali mandando no orçamento do sindicato e as mulheres estão nesses outros postos de formação, de secretaria, outras estruturas que não representam ali aquele espaço maior de decisão e de influência política, eu diria até. Então a gente precisa compreender essas várias formas de representação e ver que as mulheres elas estão ainda relegadas a uma segunda participação, como se fosse ainda naquele modelo antigo da Grécia uma cidadã de segunda categoria, uma cidadã de segunda classe. Né? Então a gente precisa romper com essa ideia de que as mulheres não estão capacitadas. É claro que tem todo um enfrentamento. Por quê? Porque se a gente não tem aquela condição de divisão da tarefa doméstica, de condição de ter creche, de ter condição para a mulher estar no espaço público, então ela tem que romper essas outras barreiras para de fato estar no espaço público. Né? E quando ela está no espaço público, ela tem que vencer outras discussões, a questão dos padrões, padrão de beleza, né? O padrão de que a mulher cobram muito mais da mulher na política do que do homem. Uma das coisas que era unânime, seja na esquerda ou na direita, é de que Dilma era muito rígida. Né? Dilma era rígida, como se a mulher não pudesse ser rígida. A mulher na política ela não pode ser rígida, ela tem que ser dócil. Né? Então, assim, Dilma sendo rígida, ela não podia exercer a rigidez, que era coisa do homem. E essa rigidez, muitas vezes, era interpretada como uma espécie de desequilíbrio. Né? Muitas vezes mas para o homem, não. O homem, ele deve ser assim. Né? O homem, ele tem de ser rígido. A mulher, não, ela não pode. Dilma não podia ser rígida. Por quê? Porque, enquanto mulher, né, ela teria a obrigação de ser frágil e dócil. Né? Então, assim, se cobra muito mais das mulheres na política do que dos homens. A mulher na política ela tem que exercer a expectativa é muito maior, ela é muito mais cobrada. A cobrança, a perfeição. Enquanto que os homens estão lá, constantemente, né, se envolvendo em casos de corrupção, nem sempre a fala pública é uma fala com conteúdo, nem sempre a fala pública é uma fala que condiz com a representação, enfim, desses homens não são tão cobrados. Os próprios homens não cobram, as mulheres que votam, enfim. Então, a gente precisa compreender essa teia de relações e ver que as mulheres elas precisam de mais condições para estar nesses espaços públicos. Né? E quando estão lá, elas são mais cobradas. Elas têm que ser as perfeitas, os exemplos para a humanidade. Quanto que a gente tem lá homens que estão na maioria e que eles não são. Ok, vamos lá, Inês, antes da gente chamar um rápido intervalo. Só fazer uma correção. Eu disse dos estados, né? São das 27 unidades federativas, apenas 13 têm representação no Senado Federal, só para fazer essa correção. Dado importante para correr. Sem problemas, Inês, então a correção feita. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco para fazer a leitura dos comentários que vocês nos mandaram. Até já.
O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com as professoras Inês de Almeida, que é diretora de Relações de Gênero do SINT-RN, e com Maria José, que é professora lá da UERN. As duas são militantes feministas. A gente falou sobre a educação não sexista, os direitos das mulheres e democracia. Agora a gente vai fazer a leitura dos comentários, mas antes, domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação de Leuton Lima. Veja agora um resumo do programa. É isso aí, Denô. O programa do SINT-RN desta semana traz a cobertura do Encontro de Aposentados e Aposentadas da Educação. No estúdio, o coordenador José Teixeira fala sobre as ações preparatórias da categoria para uma possível greve. E nas notícias da luta, o destaque fica para a Assembleia Homenagem no Dia Internacional da Mulher. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra às 10 da manhã. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do SINT-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. Ok, Leilton, valeu. E Inês e Maria José, vamos lembrar que quinta-feira, 8 de março, isso, Assembleia e Ato das Mulheres. E vamos mostrar o cartaz novamente? Inês, por favor, para o pessoal, que vai ter Assembleia Unificada às 14 horas lá na ASEM, que às 15h30 um ato, né, das mulheres, com a concentração lá no INSS da Rua Podi, lá em Tirol. Olha só, Inês, vamos lá mostrar aqui o cartaz, por favor. Aumenta. Isso, 8 de março. Pode até fazer uma nova convocatória, né, para o pessoal, para quem está chegando agora, Inês, na live. Isso, para quem está chegando agora, né, nós convidamos de modo muito especial a você, trabalhadora em educação, para participar da nossa assembleia em homenagem a você, que será realizada na ASEM, às 14 horas, no dia 8 de março. Nós estamos com o mote Lute com a mulher, como uma mulher, contra o machismo, contra o sexismo, contra a homofobia, contra a reforma da Previdência, e em defesa da democracia e em defesa da aposentadoria. Então, todos e todas estão convidados para participar da nossa assembleia, uma assembleia compacta, né, e logo após, ato unificado. Qual é o mote do ato, Maria José?
Então, Inês, nesse 8 de março, nós, mulheres, feministas, trabalhadoras, estaremos nas ruas com o tema Mulheres nas Ruas em Defesa da Democracia, da Aposentadoria e contra as Violências. E eu aproveito, de novo, para dizer que nós, em especial mulheres da educação, mulheres trabalhadoras da UERN, temos aqui enfrentado, como Inês falou antes, essa luta dura contra esse pacote de medidas que foi enviado pelo governo Robson Faria para a Assembleia. E a gente esteve lá enfrentando polícia, spray de pimenta, bomba, gás lacrimogêneo, enfrentando as cercas que derrubam os nossos direitos. Então, nesse dia especial do 8 de março, além de toda a nossa luta feminista, nós queremos também denunciar, né, esse aumento da contribuição previdenciária que o governo Robson está propondo na Assembleia, um aumento de 11% para 14%, em que nós, trabalhadoras da UERN, que estamos há 6 anos sem reposição salarial, na prática isso significa diminuição de salário. Né? Então a gente vai às ruas, continuamos, a nossa greve vai fazer 4 meses, ainda sem nenhuma proposta do governo, e a gente está lá na rua para denunciar não a esse aumento da contribuição previdenciária, não a esse pacote de medidas perverso enviado pelo governo de Robson Faria. Ok, Maria José, Inês, recado dado. A gente vai fazer agora a leitura dos comentários, mas a gente lembra que os comentários a gente vai fazer leitura somente daqueles que são relativos ao tema de hoje. Os que fugirem do tema, vocês podem me mandar novamente para o nosso inbox do Sint, que serão respondidos após a live. Então vamos lá, seguindo, meninas, vamos lá. Temos aqui a Marlene Moura, que é diretora de aposentados do Sint-RN, mandando aqui, muito bem, Inês. Muito bem, Inês e Preta, lugar de mulher é na política. A gente manda aquele abraço para Marlene Moura, sempre presente. Valeu, Marlene, valorosa companheira, dirigente dos aposentados e aposentadas do Sint, na luta sempre. Exatamente, Inês. Temos aqui a Tila Liberato, que diz o seguinte: nós mulheres, a cada dia estamos ocupando mais espaço na política e vamos ocupar cada dia mais. Obrigado, Tila, pelo comentário. Isso aí, Tila. Nossa querida muita Tila, resistência. Resistência sempre. Tila, militante de luta. Prazer, Tila. Temos aqui o comentário da Maria Melo, que diz o seguinte: lutar é preciso, avante. Obrigado, Maria, pelo comentário. Obrigada, Maria. Na luta. Aqui a Marlene Moura, diretora de aposentados, está aqui mandando um recado para a gente, dizendo que os estudos de polo continuam a partir de segunda-feira, os estudos de polo que estão aí preparando para as greves no município de Natal e na rede estadual, né, as possíveis greves, né, diante da negação de direitos. Então, segunda-feira, dia 5. Isso, Marlene. São retomados, não é isso, Inês? E é o reajuste do piso, né? Isso também, os 6,81, não é isso, E Inês? até hoje o governo não deu nenhuma resposta sobre o reajuste do piso. Isso, nem governo nem Estado, né? O governo do Estado do Rio Grande do Norte, a categoria perguntando, e a gente tem que pressionar, né? Sem pressão não avança. Isso, e só fazendo a correção, né, governo e prefeitura, né, Inês? Tanto governo como prefeitura não Isso. pagaram ainda. Vamos lá, seguindo. Temos aqui a Josimária Vicente. Parabéns, Inês, mulher guerreira. Saudades de você, olha só. Olá, querida Josimária, militante do Seridó. As mulheres estão na luta em todos os recantos desse estado. É um prazer, Josimária. Minha companheira de educação física. Que legal, a gente agradece a audiência a todos vocês. Temos aqui o Francisco Canidé Dantas, o Cachita. Ele diz que a Sint Regional Central de Angicos, sempre na luta em defesa dos trabalhadores. Obrigado pelo comentário, Francisco. Valeu, Cachita. A Marlene Moura manda aqui mais um comentário dizendo que não podemos fraquejar, né? Nossa luta é incessante. Valeu, Marlene. Permanente. Temos aqui a Laísa Costa, a jornalista Laísa Costa, que diz o seguinte: mulheres que nos representam. A gente agradece o comentário da Laísa, né? Obrigada, Laísa. Vamos seguindo aqui nos comentários, o pessoal mandando aqui o alô. A Cintia Açu, que está ligada aqui, a Regional do Sint em Açu, manda aqui, Regional de Açu, ligadinha no Extra Classe Web TV. Valeu a audiência, não é isso, Inês? Valeu, companheiros e companheiras de Açu. Açu muito bem representada aqui na figura de Inês. Eu represento a Regional de Açu também, os companheiros e as companheiras que são de luta, inclusive uma bela experiência do movimento de mulheres naquela regional. Nós temos muitas ativistas, muitas militantes, mas também quero a companheira Fátima Costa, que coordena o programa estadual de DST e AIDS, que muitas marchas na rua, na luta contra a AIDS, contra todas as injustiças. Então, companheira que é um exemplo para todas nós. Ok, Inês, temos aqui a Fátima Abrance, que diz o seguinte: a luta, professora Maria José.
Obrigado, Fátima, pelo comentário. Fátima Brandes, minha antiga professora lá em Marcelino Vieira. Um abraço, Fatinha. Olha aí. Legal a participação do pessoal, das mulheres, mandando o recado. Temos aqui a Fátima, vamos lá seguindo, Francisca Ferreira. Parabéns para o SINT-RN pela iniciativa desse programa. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Francisca, obrigado. Vamos lá seguindo, temos mais comentários aqui. Vamos ver se temos mais algum. Vamos seguindo. Temos aqui o Francisco Cachita, nenhum direito a menos e fora Temer. Fora Temer. Fora Temer, Cachita. Sempre, eternamente. O Sérgio Vidal diz o seguinte: professora doutora Maria José, grande mulher. A Tila Liberato manda um outro recado dizendo que estará presente na Assembleia do dia 8 de março, lá na ASEM. Valeu, Tila Liberato. Tila. E é isso. A gente agradece o comentário de todos e todas vocês. E a gente agradece a participação Inês Almeida, diretora de Relações de Gênero do SINT-RN, professora, e Maria José, professora da UERN, ambas feministas, esse bate-papo tão importante. E obrigado, fique à vontade para se despedir do pessoal. Nada, eu que agradeço em nome das trabalhadoras e dos trabalhadores da UERN o espaço para a gente estar aqui mais uma vez discutindo esse tema tão importante para a luta de nós mulheres trabalhadoras, nós mulheres feministas. Essa busca por uma sociedade de iguais tem que ser um compromisso de todas e todos. Se é verdade que a gente não quer uma sociedade capitalista em que oprime os trabalhadores e as trabalhadoras. Então a luta pelo feminismo, a luta por uma sociedade de iguais é uma luta de todas e todos. E é um prazer estar aqui ao lado de Inês. Inês é uma referência para mim aí nas discussões de gênero. Há muito tempo que Inês atua aí na educação, no SINT, fazendo essas lutas necessárias lá na região do Açu. É um prazer sempre estar aqui e estamos disponíveis. É uma oportunidade de a gente discutir aí com um público maior esses temas importantes da nossa vida cotidiana. Ok, Maria José. Inês, por favor. Olha, eu quero agradecer também ao SINT-RN, eu sou a coordenadora de gênero, mas eu estou muito feliz, né, de participar desse momento, de dialogar com todos vocês que participaram, todos os internautas. E também, Preta, minha companheira, como eu chamo, agradecer a você por vir dialogar conosco, com todos, sobre esse tema. Na verdade, é um tema que precisa ser debatido sempre. Tirar gênero dos planos de educação faz com que muitas pessoas recuem no diálogo, no estudo, nas suas intervenções, mas a gente não pode recuar. Nós precisamos sim de continuar discutindo gênero na escola, nós precisamos sim de colocar essa pauta nos projetos políticos pedagógicos das escolas. E discutir gênero é pensar na igualdade, é pensar nos direitos humanos. E todas e todos defendemos que os homens e as mulheres possam ter direitos, possam ser respeitados. Então, é responsabilidade nossa e aí é responsabilidade do educador e da educadora. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Eu estou à disposição. Em outros momentos, como o Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire, que contribuímos na sua organização, seminário que realizamos a 5ª edição ano passado, nós tivemos mesas estratégicas sobre a questão de gênero e estamos na luta para contribuir para que a gente possa, nesse 8 de março, nessa semana que antecede, no mês inteiro, que a gente possa realizar atividades para desconstruir essa desigualdade entre os homens e as mulheres. Como Preta colocou no início da fala dela, não é um dia, por mais que a sociedade queira colocar que é um dia de festa, trazendo flores e bombons para nós, mas é um dia de luta. O Dia Internacional da Mulher é um dia que nós estamos nas ruas lutando para reafirmar nossas bandeiras históricas e que essas lutas e que essas bandeiras históricas elas possam ser compartilhadas no cotidiano da escola pública. Um grande abraço e até um outro momento. Ok, Inês, obrigado por ter vindo. Maria José, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado pelo bate-papo tão legal, tão importante. E é isso, a gente vai encerrando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje. Lembrando, só para fixar, que quinta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tem a Assembleia Unificada do SINT, né, voltada para as mulheres. Claro que os homens podem e devem participar, mas é uma Assembleia que vai homenagear as mulheres e também falar sobre a luta das mulheres, né?
como a Inês falou, é um dia de luta. Vai ser às 14 horas lá na ASEM e às 15h30 tem o ato unificado das mulheres com concentração lá no INSS da Rua Apodi. E é isso. A gente agradece a participação de todos e todas. Quem quiser continuar ligado na luta do SINTRN, nas notícias, pode acessar o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. Até a próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui no Facebook do SINTRN, como também no YouTube do SINTRN. A gente agora fazendo a transmissão simultânea Facebook e YouTube. É isso, obrigado, bom final de semana. Tchau. O SINTRN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora.